Amigos e amigas, vamos aqui abrir o bloco, continuando falando sobre exceções. Vamos voltar aqui ao CPP, lançá-lo em tela, para falar um pouquinho sobre a exceção de suspeição. Tá bom? Aí eu queria registrar que os casos de suspeição estão no artigo 254 do Código. É que vem se entendendo que ali nós temos um rol que é exemplificativo, não é um rol taxativo. 254 do Código, diferente do rol do artigo 252, que é o rol ali dos casos de impedimento do juiz. Aí se entende que ali há um rol taxativo, muito embora o pacote anticrime tenha ampliado um pouquinho o rol. Por quê? O pacote anticrime fala que o juiz das garantias fica impedido de atuar na ação penal. Então, é um caso também de impedimento, o que vem ali no artigo 3º D de dado do Código, e também o pacote anticrime prevê que o juiz que toma conhecimento de uma prova ilícita também fica impedido de atuar no restante da persecução penal. É o que vem no artigo 157, parágrafo 5º do Código. Muito embora, lembremos, o ministro Fux suspendeu a eficácia desses regramentos legais. Tá bom? Mas queria apontar que há uma ampliação do rol dos casos de impedimento. Aqui, suspeição, né? São os casos não taxativos do artigo 254 do Código. Bom, vale o registro que a arguição de suspeição precederá a qualquer outra. É o teor do artigo 96, salvo quando fundada em motivo superveniente. Por quê? Porque decisão proferida por juiz suspeito é decisão nula. Nulidade absoluta, o que se quer evitar. Se quer evitar, portanto, que ele venha atuar no caso. É a primeira matéria a ser avaliada. Bom? Aqui, então, há um longo regramento quanto à exceção de suspeição, e aí regramento burocrático, né? Como se opor à exceção, quem pode, né? Julgamento como é feito. Eu queria só destacar o seguinte, até pelo teor do artigo 97, né? Pode a suspeição ser reconhecida de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes. Está muito claro aí no teor do artigo. No mais, vale o registro, e aí eu dou um salto ao artigo 105, que as partes podem arguir também a suspeição dos peritos, dos intérpretes e serventuários ou funcionários da Justiça. É possível ainda a arguição de suspeição contra jurados no júri, conforme prevê o artigo 106 do Código, também contra membros do Ministério Público, isso vai aparecer lá adiante, no tópico próprio aqui do Ministério Público, tá? Mas não é possível que partes venham a arguir a suspeição de delegado de polícia. É o importantíssimo artigo 107. Não podem arguir exceção de suspeição de delegado, mas delegado pode, de ofício, se reconhecer suspeito. Tá bom? Isso é bem importante também. No mais, não cabe recurso contra a decisão que acolhe a exceção de suspeição, conforme artigo 581, inciso 2 do Código, mas é possível impetrar um habeas corpus ou mandado de segurança, a depender
se está em jogo ou não liberdade de locomoção. Exceção de incompetência, a disposição vem do artigo 96 até o artigo 107, tá bom? A de incompetência vem aqui, nos artigos 108 e 109, tá bom? A exceção de incompetência, ela é obrigatória se a incompetência for relativa. Se ela não for arguída, ela vai precluir para a parte, o que pode permitir uma prorrogação deste juízo, desta incompetência do juízo. Tá bom? Se for uma regrinha de competência absoluta, aí ela pode ser arguída por exceção ou por qualquer outro meio, a qualquer tempo e em qualquer grau. Relativa, portanto, a territorial, não. Tem que ser arguída por meio da exceção de incompetência e aí até o prazo de resposta do réu. São os 10 dias da resposta escrita à acusação. Ok? Sob pena de a matéria para a parte precluir. Exceção que pode ser oposta, segundo o artigo 108, verbalmente ou por escrito, e que não suspende o curso do processo principal. Decisão que reconhece a incompetência ou julga procedente a exceção permite o rese, com fundamento no artigo 581, incisos 2 e 3 do Código. Já a que julga improcedente a exceção é irrecorrível, mas permite um AHC ou um mandado de segurança, a depender se há em jogo ou não a liberdade de locomoção. Tá bom? Para concluir, exceções de litispendência e legitimidade de parte, coisa julgada, vem em um artigo só, o artigo 110. Tá bom? Deve ser arguída conforme aparece aí nesse artigo. Tá? Queria destacar a matéria recursal quanto à exceção de litispendência, decisão que a rejeita é irrecorrível, mas pode ser aqui combatida por habeas corpus. Tá bom? Já a decisão que acolhe a exceção permite o rese, conforme artigo 581, inciso 3 do Código. Já, se a litispendência for reconhecida de ofício pelo juiz, cabe apelação, com fundamento no artigo 593, inciso 2. Essas regrinhas de recursos caem bem aí em prova, tá bom? Quanto à ilegitimidade de parte, se a decisão é de acolhimento da exceção, cabe o rese, 581, inciso 3. Não acolhimento não permite recurso, mas cabe o AHC ou mandado de segurança. Pode ainda a matéria ser arguída como preliminar do recurso de apelação. Quanto à exceção de coisa julgada, decisão que acolhe a exceção permite o rese, 581, inciso 3. No entanto, se a coisa julgada for reconhecida de ofício pelo juiz, cabe a apelação, com fundamento no artigo 593, inciso 2. Se a exceção, por fim, não for acolhida, não cabe recurso, mas cabe HC ou arguição da matéria como preliminar de recurso de apelação. Seguindo, incompatibilidades e impedimentos. Bom, aqui nós temos que distinguir. O que é? Primeiro, aqui pelo fim, impedimentos. Já vimos. São os motivos que vêm ali no artigo 252 do Código, em um rol que, em tese, é taxativo.
tá? Muito embora tenha sido ampliado, repito, pelo pacote anticrime, pela figura do juiz das garantias e também quando o juiz toma conhecimento de uma prova ilícita. Incompatibilidades, o que é isso aqui? É o que sobrou. É um instituto, portanto, residual. Se eu não consigo configurar motivo de impedimento ou motivo de suspensão, eu enquadro como motivo de incompatibilidade. Exemplo marcante: quando o juiz se afasta do caso por motivo de foro íntimo, ele se declara, portanto, incompatível para seguir atuando no caso. Bom, aqui é uma distinção dogmática, doutrinária de institutos, porque na prática pouco importa. Seja incompatibilidade, seja impedimento, o instituto vai ser arguído por meio de exceção, seguindo a mesmíssima regra, portanto, o mesmíssimo procedimento da exceção de suspeição, conforme vem aí no artigo 112 do Código. Tá bom? Seguindo aqui, então, vamos falar um pouco sobre o conflito de jurisdição. Aqui é bem simples, né? O que o Código chama de conflito de jurisdição, na verdade, é um conflito de competência. É uma matéria que vem aqui nos artigos 113 até 117 do Código. Bom, basicamente, nós temos um conflito que pode ser positivo ou negativo. Positivo quando dois ou mais juízes reafirmam ou declaram a sua competência. Negativo quando dois ou mais juízes negam a sua competência. Isso vem aí. Não conheço termos, mas essas situações vêm no artigo 114. Tá? E aí o artigo 115 vai prever quem é que tem legitimidade para suscitar o conflito. Aí vem a parte interessada, e aí vamos incluir até, exemplo, o assistente de acusação, o Ministério Público também, né, que atue em um dos juízos, e pelo próprio juiz ou tribunal da causa. Né? Então, portanto, aí de ofício, provocando o conflito. Conflito que vai ser instaurado perante o tribunal competente para julgá-lo, e aí, conforme o procedimento que vem no artigo 116. Tá bom? Está aqui o regramento do conflito de competência. Há ainda, só um parênteses, bem breve, uma observação, né? Há o chamado conflito de atribuição. Conflito de competência envolve dois ou mais juízes. Conflito de atribuição envolve dois ou mais membros do Ministério Público. Qual órgão julga esse conflito de atribuição? Depende. Se são membros de um só IMP, né? Aquele mesmo IMP. Exemplo, são dois membros de um só IMP estadual. Então, quem julga o PGJ daquele MPE? Ah, não, são membros de MPs distintos. MP de um estado, MP de outro estado, ou IMP estadual e MPF. Qual órgão julga? O Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Tá bom? Então, entendimento atual do STF. Seguindo, vamos falar agora de restituição das coisas apreendidas. Via de regra, uma coisa que foi apreendida nos autos não é restituída à parte. Né? Agora, isso somente vai ocorrer, e não é restituída à parte,
antes de transitar em julgado a sentença final, conforme prevê o artigo 118 do Código. Agora, se a coisa apreendida ela não interessar mais a persecução penal, ao inquérito, à ação penal, aí ela pode ser restituída antes de transitar em julgado, né? Vai ser restituída ao terceiro de boa-fé, ao lesado, que é o que prevê o artigo 119. Agora, importante registrar que a restituição ela pode ser determinada pelo delegado ou pelo juiz, tá? Que é o que vem aqui no artigo 120. É a regra. É a regra. Então, digamos, olha, o celular, objeto do crime de furto ou de roubo, foi apreendido em poder do agente. Via de regra, permanece nos autos, não é restituído até transitar em julgado. Agora, se o celular ele já foi periciado, já teve até ordem judicial que permitiu acesso aos dados do celular, o celular, então, passou por perícia, não interessa mais ao inquérito, à ação, ele pode ser restituído, né, pelo delegado ou pelo juiz, ao terceiro de boa-fé, a quem demonstrar seu proprietário daquele bem. No entanto, para que isso ocorra, não deve existir qualquer dúvida quanto ao direito do reclamante, que é o que vem aí no 120 caput. Logo, aí vamos entrar no campo da exceção. Se o direito for duvidoso, aí a restituição da coisa apreendida deve ser autuada em apartado, tá? Dando-se o prazo de 5 dias para que o reclamante venha provar o seu direito. E aí, nesse caso, a restituição só pode ser determinada pelo juiz. Somente o juiz julga esse incidente, que é o que vem no parágrafo 1º. Tá? O mesmíssimo incidente vai ocorrer também se as coisas apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, se as coisas forem apreendidas, em poder de terceiro de boa-fé, que vai ser intimado para alegar e provar o seu direito em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro 2 dias para arrazoar. É o que vem no parágrafo 2º, e aí também somente o juiz pode julgar. Bom, no mais, o pedido de restituição impõe sempre a oitiva prévia do Ministério Público. Ok? Para concluir aqui, em termos de matéria recursal, contra a decisão de pedido de restituição cabe recurso de apelação, com fundamento no artigo 593, inciso 2. Mas é possível ainda, há quem entenda em doutrina, que cabe também o mandado de segurança. Tá? Eu falei aqui no início da aula que iríamos discutir também medidas acautelatórias. Vem aqui o tópico, medidas assecuratórias. Né? É um gênero que vai comportar 3 espécies. Vamos ver? Aqui também o regramento legal é bem amplo. Não vamos ficar lendo todos os artigos aqui em aula. Vamos otimizar o estudo, vamos chamar a atenção para aquilo que é relevante, aquilo que é determinante para diferenciar uma medida da outra. Tá? O gênero que vai comportar 3 espécies. Primeira é o sequestro. Sequestro é uma medida que vem nos artigos 125 até 133-A.
O que é o diferencial aqui do sequestro? Primeiro, ele vai recair sobre bens de proveniência ilícita. Bens de proveniência ilícita. Bens imóveis ou até móveis. A regra, imóveis. Pode também ser de bens móveis. Tá bom? Mas sendo que esses bens têm que ter origem ilícita. Então, sequestro recai sobre o patrimônio ilícito do agente. Daí porque é importantíssimo aqui o teor do artigo 126, requisitos para o decreto do sequestro e existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Tá bom? Então, recai sobre o patrimônio ilícito. Agora, não se impõe certeza, prova plena, convicção absoluta. Basta a existência de indícios veementes. Tá bom? O sequestro só pode ser determinado pelo juiz. Artigo 127. De ofício ou a requerimento do MP, ou do ofendido, ou por representação do delegado. Ele pode ser decretado no inquérito ou ao longo da ação penal. É o que prevê aí o artigo 127. Cabe ainda o sequestro de bens móveis, é o que vem lá no artigo 132, sim, é possível. E quanto à matéria recursal, cabe o recurso de apelação contra a decisão que nega ou concede a medida de sequestro. O fundamento é o artigo 593, inciso 2. Bom, em seguida, vem a hipoteca legal, nos artigos 134 e 135 do Código. Hipoteca legal, aí uma medida que visa assegurar a indenização do ofendido pela prática do crime. É o seu objetivo maior, mas também visa o pagamento de custas e despesas processuais. Tá? Então, notem que a essência do Instituto é tutelar interesse, sobretudo, do ofendido. Evitar, então, que o agente venha a se desfazer do seu patrimônio e, com isso, não consiga pagar aquilo que é devido ao ofendido. Eventualmente, também ao Estado, custas e despesas processuais. Diferente do sequestro, a hipoteca legal recai sobre bens, primeiro, imóveis, tá? Sempre, aí não se fala em bens móveis, e segundo, bens imóveis de origem lícita. Então, recai sobre o patrimônio lícito. Daí porque se impõe para o seu decreto a certeza da infração, então é prova cabal, firme e inequívoca da materialidade, indícios suficientes da autoria. Tá bom? Ele somente é cabível, esse instituto somente é cabível na fase do processo. Sequestro cabe em inquérito também. Aqui, somente na fase do processo. Tá bom? Quanto à matéria recursal, decisão que concede ou nega a hipoteca legal permite apelação. Fundamento 593, inciso 2. Agora, a hipoteca legal possui aqui um procedimento, né, que vem aqui nesse artigo, sobretudo no artigo 135, é um procedimento demorado, leva tempo. E aí o que pode ocorrer? Né? Ao longo desse procedimento, o agente pode estar dilapidando o seu patrimônio.
e aí prejudicando, sobretudo, o ofendido. Então, para evitar prejuízo maior ao ofendido, é que surge a terceira medida assecuratória, que é a de arresto, que vem nos artigos 136 a 144. É uma medida também que recai sobre bem de origem lícita, cujo objetivo maior é garantir futura indenização ao ofendido ou até, eventualmente, ao Estado. Mas tem uma diferença marcante quanto à hipoteca legal, quanto ao seu procedimento. Ele é muito mais ágil, muito mais célere, que vem aqui regido nesse artigo 136 até 144. Cabe o arresto de bem imóvel ou até de bem móvel. Tá bom? Matéria recursal. Decisão que concede ou denega o arresto não permite recurso, não cabe aqui a apelação, mas cabe o mandado de segurança em matéria criminal. Uns 5 minutinhos aqui para concluirmos a aula, só restam 2 incidentes. Então, vamos caminhar aqui para o artigo 145, que é um incidente de falsidade. Falsidade, obviamente, documental, que vem regido nos artigos 145 a 148. O que se busca aqui é constatar a autenticidade de um documento, inclusive documento se é produzido eletronicamente. Tá bom? Então, o que se quer aqui é certificar a autenticidade do documento. Documento é todo instrumento suscetível de arguição de falsidade por meio desse incidente. Tá bom? Esse incidente, aí a forma vem aqui regida nos artigos, ele pode ser requerido por escrito, tá? Podem requerer um incidente todas as partes, o que vai incluir aí Ministério Público, que é arelante, assistente de acusação, ou, claro, o réu. Pode ser feito por procurador com poderes especiais e é possível o reconhecimento da falsidade até de ofício, conforme prevê o artigo 147. Tá bom? Seja qual for a decisão, ela não faz coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil, conforme artigo 148. Matéria recursal. Decisão que decide o incidente permite o rese, conforme artigo 581, inciso 18. Esse rese não vai ter efeito suspensivo, conforme prevê o artigo 584. Tá? Então, o incidente aí vai subir ao tribunal nos próprios autos. Aliás, o recurso vai subir ao tribunal nos próprios autos do incidente. Para concluir, a insanidade mental do acusado, conforme artigos 149 a 154 do CPP, é instaurado sempre que se procure apurar a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do acusado. Tá bom? O que envolve, então, o artigo 26 do Código Penal. Para sua instauração, não se impõe certeza, prova plena de que o agente é inimputável ou semi-imputável. O que se quer com o incidente é atestar isso aí. Então, basta que haja dúvida sobre a integridade mental do acusado. É o que vem no artigo 149, caput. Dúvida sobre a integridade mental do acusado. Esse incidente pode ser instaurado a qualquer tempo, no inquérito, e aí por representação do delegado, conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 149, também
no próprio curso do processo penal. Se for instaurado no inquérito, aí a competência é do juiz das garantias, né, conforme prevê o artigo 3º-B de bola, inciso 13. Tá bom? O incidente, em qualquer momento, depende de um ato do juiz, que é uma portaria. Aí eu vou resumir aqui, tá? Procedimento que vem aí. O juiz deve nomear um curador em favor do acusado. Além disso, determina a suspensão do processo, já foi iniciada a ação, né, salvo quanto a diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento, é o que vem no parágrafo 2º do artigo 159. Não há suspensão ou interrupção do prazo prescricional. Em seguida, as partes intimadas para que ofereçam os quesitos, né, para que, então, possa ocorrer o exame médico legal, o acusado sendo submetido a uma perícia. Aí há um cuidado aqui, né, do código com a figura do agente, do investigado ou réu. Se ele estiver preso, ele é internado em manicômio judiciário, onde houver, tá? Ou se solto e o requererem os peritos, fica em estabelecimento adequado que o juiz designar. Artigo 150 caput. O prazo para realizar o exame não pode superar 45 dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de um prazo maior, conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 150. Bom, e aí? Se os peritos concluem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável, nos termos do artigo 26 do CP, processo segue com a presença do corador. Tá bom? Se conclui que era imputável, processo segue sem o corador. Se, porém, se verifica que a doença mental sobreveio à infração, processo continua suspenso até que o acusado se restabeleça, nomeando-se corador, podendo haver a prática de diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. É o que vem no artigo 152 caput. É possível aí que um juiz ordene a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado, conforme prevê o parágrafo 1º, e aí então vai ocorrer a chamada crise de instância. Por quê? Porque o processo só pode retomar o seu curso se o acusado restabelecer a sua rigidez mental, ficando-lhe, porém, facultada a possibilidade de requerir testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. É o que vem no parágrafo 2º. Tá? Um incidente que se processa em autos apartados, artigo 153 do Código, né? E quanto ao artigo 154, se insanidade mental sobrevier no curso de execução, observar-se o disposto no artigo 1082. Na verdade, é o seguinte: observa-se o disposto no artigo 41 do Código Penal. Se for doença transitória, o condenado deve ser transferido para o hospital penitenciário sem alteração de sua pena. Artigo 41 do CP, ou artigo 183 da LEP, se a doença for permanente. Aí vai ocorrer o quê? A conversão da pena em medida de segurança. Para concluir, porque eu já estourei o tempo, mas vamos avançar aqui 2 pontos finais. Matéria recursal, decisão que determina a instauração do incidente é irrecorrível, cabendo, no entanto, mandado de segurança em matéria criminal.
Já para atacar a decisão que rejeita o incidente, cabe HC. Por fim, discussão. Pode o agente se negar, se recusar a se submeter ao incidente de insanidade mental, a participar da perícia? Há um racha aqui entre o entendimento da doutrina e da jurisprudência. Doutrina entende que o agente não pode se recusar a participar da perícia. Isso não integra a sua ampla defesa. Não envolve, portanto, a não autoincriminação. Porque isso somente envolve a identificação do agente, a sua própria qualificação, né, para a qual está obrigado o agente a se submetê-la. No entanto, não é a posição da jurisprudência. Atenção, hein? A segunda turma do STF julgou que o incidente de insanidade mental é prova pericial constituída em favor da defesa. Daí porque não é possível determiná-lo compulsoriamente na hipótese em que ela se opõe à sua realização. O Supremo concluiu que, embora existissem nos autos indícios da inimputabilidade do réu, a defesa não solicitou a realização do exame pericial, motivo pelo qual aquele agente, aquele indivíduo, não estaria obrigado a se submeter a esse exame. Tá bom? E com isso concluímos aqui o estudo desse nosso primeiro tema aqui, da nossa primeira participação no curso. Eu vou encerrando essa aula, ficando à disposição de vocês, se houver qualquer dúvida, por meio dos nossos contatos em redes sociais. Então, obrigado a vocês por acompanharem aqui o encontro. Fica o convite para que acompanhem o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula. Um grande abraço, bons estudos e até lá!